Introdução ao Warbreaker. Receber. Meu nome é Brandon Sanderson. Antes de mais nada, gostaria de agradecer seu interesse pelos meus livros. Espero que goste do Warbreaker. Caso você não saiba, sou um romancista de fantasia profissional. Meu primeiro livro, Elantris, foi publicado em cerca de 13 idiomas, me rendeu uma indicação ao Campbell e recebeu críticas estreladas na Publisher S. Ullequin e no Libraries Journal. Também foi escolhido pelos editores da Barnes Noble como o melhor livro de fantasia ou ficção científica do ano. Meu segundo livro, Mistorm, The Final Empire, está em brochura, assim como a sequência. Mistorm, The Wolf Ascension. Livro 13 a 14 de outubro deste ano. Eu também tenho um livro infantil Alcatraz Versus de envio Librarians da Scholastic Press. Você pode encontrar capítulos de amostra desses livros no final deste arquivo. Se você gosta de Warbreaker, peço humildemente que considere examinar meus trabalhos publicados. Th. Como muitos de vocês já sabem, fui escolhido em dezembro de 2007 para concluir a obra-prima épica de Robert Jordan, The Way of Time. Estou trabalhando duro no 12º e último romance desta série, intitulado A Memory of Light. Deve ser lançado em algum momento do outono ou inverno de 2009. Coincidentemente, deve ser o mesmo ano em que o Warbreaker é lançado. Atualmente, está previsto para junho de 2009. Como este livro surgiu? Warbreaker é uma espécie de experimento para mim. Há muito tempo, eu queria lançar um e-book no meu site. Minha primeira inclinação foi pegar um dos meus livros antigos e inéditos e oferecê-lo. No entanto, um dos meus principais motivos para lançar o referido e menos book seria por motivos de publicidade. Eu queria algo que pudesse dar de graça, que mostrasse o que sou capaz de escrever e, portanto, espero, encorajasse as pessoas a olharem para os meus outros livros. Eu acho que se as pessoas lerem um dos meus livros, elas vão se apaixonar e ler os outros. Se eles não gostarem do grátis, ficarei feliz porque não gastaram o dinheiro em algo de que não gostaram. Isso me fez querer oferecer um dos meus novos livros. Algo que mostrou o melhor de minhas habilidades. Por que oferecer um produto inferior como amostra grátis? Se não fosse bom o suficiente para ser publicado por conta própria, isso não levaria as pessoas a considerarem meus outros livros inferiores. Isso nos leva ao Warbreaker. Este não é um trabalho antigo. Na verdade, este é meu mais novo trabalho. Ele foi comprado por Tor que me deu permissão para fazer esse experimento, e será publicado em capa dura em 2009, com um lançamento em brochura no próximo ano. Gosto de ter muito contato com meus leitores e, ao pensar em lançar um novo livro em vez de um antigo, em meu site, tive a chance de fazer algo raramente visto em publicações. Eu poderia lançar rascunhos do livro à medida que os escrevia, permitindo que meus leitores tivessem um vislumbre do processo de escrita. Eles puderam ver a evolução do livro, talvez até oferecer feedback sobre os primeiros rascunhos, permitindo que tivessem uma conexão muito mais próxima comigo como escritor e com este livro em específico. Fazendo isso, eu poderia fazer do Warbreaker um projeto que envolveria meus leitores já existentes, bem como pessoas que nunca experimentaram meus livros antes. Decidi ir em frente e tentar. Isso foi em junho de 2006. Minhas preocupações. Lançar o livro dessa maneira é uma aposta por dois motivos. Em primeiro lugar, existe o medo perene que acho que todo artista sente quando dá sua arte de graça. Uma parte de mim se preocupa com o fato de que, ao dar este livro, ele acabará vendendo terrivelmente quando for realmente lançado. Vendas ruins como essa em um livro, mesmo uma queda de 10%, podem definir um ritmo ruim para livros futuros. Eu não acho que isso seja provável. Eu, pessoalmente, me sinto muito diferente sobre a arte e o público do que certos executivos de gravadoras parecem sentir. Acho que as pessoas vão pagar por algo que já leram, se gostaram o suficiente. Eles sempre podem obter livros gratuitamente através da biblioteca de qualquer maneira. Além disso, não estou tentando recrutar pessoas para comprar um livro, estou tentando recrutar leitores Vitalik US que ainda comprarão os romances de Brandon Sanderson daqui a 20 anos. Além de tudo isso, acredito que lançar pelo menos um romance de graça levará meu trabalho a muitos leitores que de outra forma não estariam familiarizados com meu trabalho. Os ganhos potenciais superam em muito as perdas potenciais. Ainda assim, eu me preocupo um pouco. Mas os artistas tendem a fazer isso. O segundo medo que tenho diz respeito não a lançar uma obra online, mas se a uma obra inacabada online. Embora este seja o sexto rascunho do livro, meus romances geralmente chegam a cerca de 8 rascunhos antes de irem para o prelo. Este trabalho ainda está em andamento. E se os leitores pegarem isso, lerem e me considerarem defeituoso como escritor porque sua única experiência comigo vem de um trabalho não polido? Este realmente incomoda meu agente. Ele tem um bom ponto. Ainda assim, acho que a oportunidade que isso oferece aos meus leitores, particularmente aos aspirantes a escritores entre eles, foi grande demais para ser ignorada. Está feito e pretendo manter meu plano original.
Vou postar todos os rascunhos à medida que os concluo e, em seguida, postarei comparações dos rascunhos para que os leitores possam acompanhar as alterações feitas no livro. Lembre-se, porém, de que este ainda é um trabalho em andamento. Não me julgue muito severamente com base em suas falhas. Conclusão. Minha esperança ainda é permitir que os leitores colaborem um pouco neste livro. Senta-se à vontade para visitar meus forums e me enviar um e-mail com suas impressões sobre o romance. Seus sentimentos e perguntas são importantes para mim e podem ajudar este livro a crescer melhor. Espero que você goste deste livro. Se o fizer, a melhor coisa a fazer para agradecer é comprar uma cópia quando for lançada. Está parecendo com a primavera de 2009. Você também pode compartilhá-lo com amigos. Veja a explicação de direitos abaixo. Lembre-se de meus romances publicados também. Eles são muito mais refinados e se você quiser ter certeza de que escreverem mais romances de fantasia no futuro, a melhor coisa a fazer é indicar sua vontade autor, comprando meus livros. Você pode encontrar capítulos de amostra de cada um dos meus trabalhos publicados no final deste documento. Se você estiver lendo no Microsoft Word, poderá usar o mapa do documento para acessá-los. Ou pular entre os capítulos de Warbreaker. Usando isso, você também pode encontrar uma lista de revisões aviso de spoiler que foram feitas neste rascunho. Acima de tudo, quero agradecer a leitura. Acho que a principal motivação de todos os artistas é o desejo de se expressar. Meus livros não estão completos até que você os leia e adicione sua imaginação aos eventos que eles contem. Para mim, as vendas são secundárias a isso. Apreciar. Brandon Sanderson, julho de 2008. Prólogo. É engraçado, Wasser pensou, quantas coisas começam comigo sendo jogado na prisão. Os guardas riram uns para os outros, batendo a porta da cela com um estrondo. Wasser se levantou e se espanou, rolando o ombro e estremecendo. Enquanto a metade inferior da porta de sua cela era de madeira maciça, a metade superior estava bloqueada, e ele pôde ver os 3 guardas abrindo sua grande mochila e rifle entre seus pertences. Um deles percebeu que ele estava assistindo. O guarda era uma fera enorme, com a cabeça raspada e um uniforme sujo que mal retinha a coloração amarela e azul brilhante da guarda municipal de Titelir. Cores brilhantes, pensou Wasser. Vou ter que me acostumar com isso novamente. Em qualquer outra nação, os azuis e amarelos vibrantes seriam ridículos para os soldados. Esta, entretanto, era Alandren, terra dos deuses retornados, servos sem vida, pesquisa biocromática e é claro cor. O grande guarda caminhou até a porta da cela, deixando seus amigos se divertirem com os pertences de Wasser. Dizem que você é muito durão, disse o homem, avaliando Wasser. Wasser não respondeu. O barman disse que você derrotou cerca de 20 homens na briga. O guarda coçou o queixo. Você não parece tão difícil para mim. De qualquer forma, você deveria saber melhor do que golpear um padre. Os outros vão passar a noite trancados. Você, entretanto. Ponto vai travar. Tolo incolor. Wasser se virou. Sua célula era funcional, embora não original. Uma fenda fina no topo de uma das paredes deixava entrar luz, as paredes de pedra pingavam água e musgo e uma pilha de palha suja se decompunha no canto. Você está me ignorando? Perguntou o guarda, aproximando-se da porta. As cores de seu uniforme brilharam, como se ele tivesse pisado em uma luz mais forte. A mudança foi pequena. Wasser não tinha muito fôlego restante, então sua aura não afetou muito as cores ao seu redor. O guarda não notou a mudança de cor assim como ele não notou no bar, quando ele e seus amigos pegaram Wasser do chão e o jogaram no carrinho. Claro, a mudança foi tão leve a olho no que seria quase impossível distingui-la. Aqui, agora, disse um dos homens olhando através da mochila de Wasser. O que é isso? Wasser sempre achou interessante que os homens que vigiavam as masmorras tendiam a ser tão ruins ou piores do que os homens que protegiam. Talvez isso tenha sido deliberado. A sociedade não parecia se importar se tais homens estivessem fora das celas ou dentro delas, desde que fossem mantidos longe de homens mais honestos. Supondo que tal coisa existisse. Da bolsa de Wasser, um guarda puxou um longo objeto embrulhado em linho branco. O homem assobiou enquanto desembrulhava o pano, revelando uma espada longa e de lâmina fina em uma bainha de prata. O punho era totalmente preto. De quem você acha que ele roubou isso? O guarda-líder olhou para Wasser, provavelmente se perguntando se Wasser era algum tipo de nobre. Embora Alandren não tivesse aristocracia, muitos reinos vizinhos tinham seus senhores e damas. No entanto, que senhor usaria uma capa marrom desbotada, rasgada em vários lugares? Que senhor teria hematomas de uma briga de bar, uma barba meio crescida e botas gastas por anos de caminhada? O guarda se virou, aparentemente convencido de que Wasser não era um senhor. Ele estava certo. E ele estava errado. Deixe-me ver isso, disse o guarda-líder, pegando a espada. Ele grunhiu, obviamente surpreso. Com seu peso.
Ele o virou, notando o fecho que prendia a bainha ao punho, evitando que a lâmina fosse puxada. Ele desfez o fecho. As cores da sala se aprofundaram. Eles não ficaram mais brilhantes não como o colete do guarda quando ele se aproximou de Vasser. Em vez disso, eles ficaram mais fortes. Mais escura. Os vermelhos ficaram castanhos. Amarelos endurecidos em ouro. Blue se aproximou da marinha. Tenha cuidado, amigo, disse Vasser suavemente, essa espada pode ser perigosa. O guarda ergueu os olhos. Tudo estava quieto. Então, o guarda bufou e se afastou da cela de Vasser, ainda carregando a espada. Os outros dois o seguiram, carregando a mochila de Vasser, entrando na sala da guarda no final do corredor. A porta bateu com força. Vasser imediatamente se ajoelhou ao lado do pedaço de palha, selecionando um punhado de comprimentos resistentes. Ele puxou os fios de sua capa, estava começando a desfiar no fundo e amarrou a palha na forma de uma pessoa pequena, talvez com 7 centímetros de altura, com braços e pernas grossas. Ele arrancou um fio de cabelo de uma das sobrancelhas, colocou-o contra a cabeça da figura de palha, então enfiou a mão na bota e puxou um lenço vermelho brilhante. Então Vasser respirou. Fluiu para fora dele, soprando no ar, translúcido, mas radiante, como a cor do óleo na água ao sol. Vasser sentiu que ia embora, respiração biocromática, como os estudiosos chamavam. A maioria das pessoas apenas chama isso de respiração. Cada pessoa tinha um. Ou, pelo menos, era assim que normalmente acontecia. Uma pessoa, uma respiração. Vasser tinha cerca de 50 respirações, apenas o suficiente para alcançar a primeira elevação. Ter tão poucos o fazia se sentir pobre em comparação com uma vez que ele uma vez segurou, mas muitos considerariam 50 respirações um grande tesouro. Infelizmente, até mesmo o despertar de uma pequena figura feita de material orgânico usando um pedaço de seu próprio corpo como foco drenou metade de sua respiração. A pequena figura de palha estremeceu, sugando o fôlego. Na mão de Vasser, metade do lenço vermelho brilhante desbotou para o cinza. Vasser se inclinou imaginando o que ele queria que a figura fizesse e completou a etapa final do processo quando deu o comando. Pegue as chaves, disse ele. A figura de palha se levantou e ergueu sua única sobrancelha em direção a Vasser. Vasser apontou para a sala da guarda. A partir dele, ele ouviu gritos repentinos de surpresa. Não muito tempo, ele pensou. O palhaço correu pelo chão, depois deu um pulo, saltando entre as barras. Vasser tirou sua capa e a colocou no chão. Era a forma perfeita de uma pessoa marcada com rasgos que combinavam com as cicatrizes no corpo de Vasser, seu capuz cortado com orifício S para combinar com os olhos de Vasser. Quanto mais próximo um objeto estava da forma e forma humana, menos respirações ele levava para despertar. Vasser se inclinou, tentando não pensar nos dias em que tivera respirações suficientes para despertar sem se importar com a forma ou o foco. Essa tinha sido uma época diferente. Estremecendo, ele puxou um tufo de cabelo da cabeça, em seguida, espalhou-o sobre o capuz da capa. Mais uma vez, ele respirou. Tomou o resto de sua respiração. Sem ele a capa tremendo, o lenço perdendo o resto da cor, Vasser sentiu. Ponto obscuro. Perder o fôlego não era fatal. Na verdade, as respirações extras que Vasser usou já pertenceram a outras pessoas. Vasser não sabia quem eles eram, ele não havia recolhido essas respirações sozinho. Eles foram dados a ele. Mas, é claro, era assim que sempre deveria funcionar. Não se podia respirar à força. Estar sem fôlego o mudou. As cores não pareciam tão brilhantes. Ele não conseguia sentir as pessoas agitadas se movendo na cidade acima, uma conexão que ele normalmente considerava natural. Era a consciência que todos os homens tinham dos outros, aquela coisa que sussurrava um aviso, na sonolência do sono, quando alguém entrava no quarto. Em Vasser, esse sentido foi ampliado 50 vezes. E agora ele se foi. Sugado pela capa e pela pessoa de palha, dando-lhes poder. A capa estremeceu. Vasser se abaixou. Proteja-me, ele ordenou, e a capa ficou imóvel. Ele se levantou, jogando de volta. A figura de palha voltou para sua janela. Ele carregava um grande molho de chaves. Os pés de palha da figura estavam manchados de vermelho. O sangue carmesim parecia tão opaco para Vasser agora. Ele pegou as chaves. Obrigado, disse ele. Ele sempre agradecia a eles. Ele não sabia por que, especialmente considerando o que fez a seguir. Sua respiração para mim, ele comandou, tocando o peito da pessoa de palha. A pessoa de palha imediatamente caiu para trás da porta à vida. Se esvaindo dela e Vasser recuperou o fôlego. A familiar sensação de consciência voltou, o conhecimento de conexão, de adequação. Ele só pôde tomar o fôlego de volta porque ele próprio despertou esta criatura. Na verdade, despertares desse tipo raramente eram permanentes. Ele usou sua respiração como uma reserva, distribuindo-a e então recuperando-a. Comparado com o que ele segurou uma vez, 25 respirações era um número ridiculamente pequeno.
No entanto, comparado a nada, parecia infinito. Ele estremeceu de satisfação. Os gritos da sala da guarda morreram. A masmorra ficou imóvel. Ele tinha que continuar se movendo. Vasser alcançou através das barras, usando as chaves para destrancar sua cela. Ele empurrou a porta grossa, correndo para o corredor, deixando a figura de palha jogada no chão. Ele não caminhou para a sala da guarda e a saída mais fundo na masmorra. Além dela, mas em vez disso virou para o sul, penetrando. Essa era a parte mais incerta de seu plano. Encontrar uma taverna frequentada por sacerdotes dos tons iridescentes foi fácil. Entrar em uma briga de bar depois atacar um daqueles mesmos padres foi igualmente simples. Alandrens levava suas figuras religiosas muito a sério, e Vasser não ganhou a prisão usual em uma prisão local, mas uma viagem às masmorras do Rei Deus. Conhecendo o tipo de homem que costumava guardar tais masmorras, ele teve uma boa ideia de que eles tentariam desenhar Nightblood. Isso deu a ele a distração de que precisava para conseguir as chaves. Mas agora veio a parte imprevisível. Vasser parou, a capa desperta farfalhando. Foi fácil localizar a cela que ele desejava, pois ao redor dela um grande pedaço de pedra perdera a cor, deixando as paredes e as portas de um cinza fosco. Era um lugar para aprisionar um despertador, pois sem cor significava sem despertar. Vasser se aproximou da porta, olhando através das barras. Um homem pendurado pelos braços do teto, nu e acorrentado. Sua cor era vibrante para os olhos de Vasser, sua pele um bronzeado puro, seus hematomas salpicos brilhantes de azul e violenta. O homem estava amordaçado. Outra precaução. Para despertar, o homem precisaria de 3 coisas: respiração, cor e um comando. Os harmônicos e os matizes, alguns o chamavam. Os tons iridescentes, a relação entre cor e som. Um comando tinha que ser falado clara e firmemente na língua nativa do despertador. Qualquer gagueira, qualquer engano, invalidaria o despertar. A respiração seria prolongada, mas o objeto seria incapaz de agir. Vasser usou as chaves da prisão para destrancar a porta da cela, então entrou. A aura desse homem tornava as cores mais brilhantes quando se aproximavam dele. Qualquer um seria capaz de notar uma aura tão forte, embora fosse muito mais fácil para alguém que havia alcançado a primeira elevação. Não era a aura biocromática mais forte que Vasser já vira, pertencia aos retornados, conhecidos como deuses aqui em Alandren. Ainda assim, o biofroma do prisioneiro era muito impressionante e muito mais forte do que o próprio de Vasser. O prisioneiro prendeu muitas respirações. Centenas e centenas deles. O homem balançou em suas amarras, estudando Vasser, os lábios amordaçados sangrando por falta de água. Vasser hesitou apenas brevemente, então estendeu a mão e puxou a mordaça. Você, o prisioneiro, sussurrou, tossendo levemente. Você está aqui para me libertar. Não, Var, disse Vasser baixinho. Estou aqui para te matar. Var bufou. O cativeiro não tinha sido fácil para ele. Quando Vasser vira Var pela última vez, ele era gordo. A julgar por seu corpo emaciado, ele estava sem comida há algum tempo. Os cortes, hematomas e marcas de queimadura em sua carne eram recentes. Tanto a tortura quanto o olhar assombrado nos olhos arregalados de Var revelavam uma verdade solene. A respiração só poderia ser transferida por comando voluntário e intencional. Esse comando poderia, no entanto, ser encorajado. Então, Var resmungou, você me julga, assim como todo mundo. Sua rebelião fracassada não é da minha conta. Eu só quero sua respiração. Você e toda a corte de Alandren. Sim. Mas você não vai dar para um dos devolvidos. Você vai dar para mim. Em troca de matar você. Não parece uma boa troca. Havia uma dureza, um vazio de emoção em Var que Vasser não vira na última vez em que se separaram, anos antes. Estranho, pensou Vasser, que eu finalmente, depois de todo esse tempo, encontrasse algo no homem com quem pudesse me identificar. Vasser manteve uma distância cautelosa de Var. Agora que a voz do homem estava livre, ele podia comandar. No entanto, ele não tocava em nada, exceto nas correntes de mental, e mental era muito difícil de despertar. Nunca tinha estado vivo e estava longe de ser a forma de um homem. Mesmo durante o auge de seu poder, o próprio Vasser só conseguiu despertar o mental em algumas ocasiões selecionadas. Claro, alguns despertadores extremamente poderosos podiam dar vida a objetos que não tocavam, mas que estavam no som de sua voz. Isso, no entanto, exigiu a 9ª elevação. Mesmo Var não tem que muita respiração. Na verdade, Vasser conhecia apenas uma pessoa viva que conhecia, o próprio Deus Rei. Isso significava que Vasser provavelmente estava seguro. Var continha uma grande riqueza de respiração, mas não tinha nada para despertar. Vasser contornou o homem acorrentado, achando muito difícil oferecer qualquer solidariedade. Var mereceu seu destino. No entanto, os sacerdotes não o deixariam morrer enquanto ele prendia a respiração. Se ele morresse, seria desperdiçado. Foi irreparável.
Nem mesmo o governo de Alandrin, que tinha leis tão rígidas sobre a compra e a passagem da Great, poderia deixar tal tesouro escapar. Eles queriam tanto para impedir a execução de até mesmo um criminoso de alto perfil como Var. Em retrospecto, eles se xingariam por não o deixarem mais bem guardado. Mas, então, Vasser estava esperando 2 anos por uma oportunidade como esta. Nós vamos. Var perguntou. Dê-me a respiração, Var, disse Vasser, dando um passo à frente. Var bufou. Duvido que você tenha a habilidade dos torturadores do Rei Deus, Vasser, e eu os tenho resistido há 2 semanas. Você ficaria surpreso. Mas isso não importa. Você está indo para dar-me a respiração. Você sabe que tem apenas 2 opções. Dê para mim ou dê para eles. Var pendurado pelos pulsos, girando lentamente. Silencioso. Você não tem muito tempo para pensar, disse Vasser. A qualquer momento, alguém vai descobrir os guardas mortos lá fora. O alarme será acionado. Vou deixá-lo, você será torturado novamente e, eventualmente, irá quebrar. Então, todo o poder que você reuniu irá para as mesmas pessoas que você prometeu destruir. Var olhou para o chão. Vasser o deixou pendurado por alguns instantes e pôde ver que a realidade da situação estava clara para ele. Finalmente, Var olhou para Vasser. Que coisa que você carrega. E aqui, na cidade. Vasser acenou com a cabeça. Os gritos que ouvi antes. Isso os causou. Vasser acenou com a cabeça novamente. Quanto tempo você vai ficar em Titelir? Por um tempo. 1 ano, talvez. Você vai usar isso contra eles. Meus objetivos são meus próprios, Var. Você aceitará meu acordo ou não? Morte rápida em troca dessas respirações. Eu te prometo isso. Seus inimigos não os aceitarão. Var ficou quieto. Ele finalmente sussurrou. Vasser estendeu a mão, apoiando a mão na testa de Var, tomando cuidado para não deixar nenhuma parte de sua roupa tocar a pele do homem, para que Var não adquirisse cor para o despertar. Var não se mexeu. Ele parecia entorpecido. Então, quando Vasser começou a se preocupar com a possibilidade de o prisioneiro ter mudado de ideia, Var respirou. A cor sumiu dele. A bela iridescência, a aura que o fazia parecer majestoso, apesar de seus ferimentos e correntes. Fluía de sua boca, pairando no ar, cintilando como névoa. Vasser puxou para dentro, fechando os olhos. Minha vida pela sua, ordenou Var, com uma pitada de desespero na voz. Minha respiração se torna sua. A respiração inundou Vasser e tudo se tornou vibrante. Sua capa marrom agora parecia profunda e rica em cores. O sangue no chão era intensamente vermelho, como se estivesse em chamas. Até a pele de Var parecia uma obra-prima de cor, a superfície marcada por profundos pelos negros, hematomas azuis e nítidos cortes vermelhos. Passaram-se anos desde que Vasser se sentiu assim. Vida. Ele enguengou, caindo de joelhos quando isso o oprimiu, e ele teve que deixar cair a mão no chão de pedra para evitar cair. Como eu vivi sem isso? Ele sabia que seus sentidos não haviam realmente melhorado, mas ele se sentia muito mais alerta. Mais consciente da beleza da sensação. Quando ele tocou o chão de pedra, ficou maravilhado com sua aspereza. E o som do vento passando pela janela fina da masmorra lá em cima. Sempre foi tão melódico. Como ele não percebeu? Compra sua parte do acordo, disse Var. Vasser notou os tons de sua voz, a beleza de cada um, o quão próximos estavam de harmônicos. Vasser tinha ganhado um tom perfeito. Um presente para todos que alcançaram a segunda elevação. Seria bom ter isso de novo. Vasser poderia, é claro, ter até a quinta elevação a qualquer momento, se quisesse. Isso exigiria certos sacrifícios que ele não estava disposto a fazer. E então, ele se forçou a fazer isso da maneira antiga, reunindo respirações de pessoas como Var. Vasser se levantou e puxou o lenço incolor que havia usado antes. Ele o jogou por cima do ombro de Var e então respirou. Ele não se preocupou em fazer o lenço ter forma humana, não precisou usar um pouco de seu cabelo ou pele para se concentrar, embora ele tivesse que desenhar a cor de sua camisa. Vasser encontrou os olhos resignados de Var. Estrangule as coisas, ordenou Vasser, os dedos tocando o lenço trêmulo. Ele torceu imediatamente, puxando uma grande mas agora inconsequente quantidade de respiração. O lenço enrolou-se rapidamente no pescoço de Var, apertando, sufocando-o. Var não lutou ou suspirou, ele simplesmente observou Vasser com ódio até que seus olhos se arregalaram e ele morreu. Udil. Vasser sabia o suficiente disso em seu tempo. Ele calmamente estendeu a mão e recuperou o fôlego do lenço, então deixou Var pendurado em sua cela. Vasser passou silenciosamente pela prisão, maravilhado com a cor dos bosques e das pedras. Depois de alguns momentos de caminhada, ele percebeu uma nova cor no corredor. Vermelho. Ele contornou a poça de sangue que escorria pelo chão inclinado da masmorra e foi para a sala da guarda. Os 3 guardas estavam mortos. Um deles estava sentado em uma cadeira.
Sangue noturno, ainda quase todo embainhado, foi cravado no peito do homem. Cerca de 1 polegada de uma lâmina negra era visível sob a bainha de prata. Vasser deslizou cuidadosamente a arma totalmente de volta em sua bainha. Ele fechou o fecho. Eu me saí muito bem hoje, disse uma voz em sua mente. Vasser não respondeu à espada. Eu matei todos eles, Nickblob continuou. Você não está orgulhoso de mim. Vasser pegou a arma, acostumado com seu peso incomum, e a carregou em uma das mãos. Ele recuperou sua mochila e a pendurou no ombro. Eu sabia que você ficaria impressionado, Nickblob disse, parecendo satisfeito. Capítulo 1. Havia grandes vantagens em não ser importante. E verdade que, pelos padrões de muitas pessoas, o Ciri não era sem importância. Afinal, ela era filha de um rei. Felizmente, seu pai tinha 4 filhos vivos e Ciri com 17 anos de idade era o mais novo. Fafen, a filha um pouco mais velha que Ciri, cumprira os deveres de família e se tornara monge. Acima de Fafen estava Ridir, o filho mais velho. Ele herdaria o trono. E então havia Vivenna. Ciri suspirou enquanto descia o caminho de volta para a cidade. Vivenna, o primogênito, era. Vamos. Vivenna. Linda, equilibrada, perfeita em quase todos os sentidos. Foi uma coisa boa também, considerando o fato de que ela estava prometida a um deus. De qualquer forma, Ciri como quarto filho era redundante. Vivenna e Ridir tiveram que se concentrar em seus estudos, Fafen teve que fazer seu trabalho nas pastagens e nas casas. Ciri, no entanto, pode se safar por não ser importante. Isso significava que ela poderia desaparecer no deserto por horas a fio. As pessoas notariam, é claro, e ela teria problemas. No entanto, até mesmo seu pai teria que admitir que seu desaparecimento não causou muitos transtornos. A cidade se dava muito bem sem Ciri e na verdade, tendia a ficar um pouco melhor quando ela não estava por perto. Sem importância. Para outro, pode ter sido ofensivo. Para Ciri, no entanto, foi uma benção. Ela sorriu, entrando na cidade propriamente dita. Ela atraiu os inevitáveis olhares. Embora Bevales fosse tecnicamente a capital de Idris, não era tão grande e todos a conheciam de vista. A julgar pelas histórias que Ciri ouvira de vagabundos que passavam, sua casa dificilmente era uma vila em comparação com as enormes metrópoles de outras nações. Ela gostava do jeito que estava, mesmo com as ruas lamacentas, os chalés com telhado de como e as paredes de pedra enfadonhas, porém resistentes. Mulheres perseguindo gansos fugitivos, homens puxando burros carregados de sementes da primavera e crianças conduzindo ovelhas a caminho do pasto. Uma grande cidade em Chaka, Udris, ou mesmo a terrível Alandren, poderia ter paisagens exóticas, mas estaria repleta de gritos sem rosto, multidão e se acotovelando em nobres arrogantes. Não é a preferência de Ciri, ela geralmente achava que até Bevales ficava um pouco ocupado com ela. Ainda assim, ela pensou, olhando para seu vestido César utilitário, aposto que essas cidades têm mais cores. Isso é algo que eu gostaria de ver. Seu cabelo não se destacaria muito ali. Como de costume, os longos cachos ficaram loiros de alegria enquanto ela estava no campo. Ela se concentrou, tentando controlá-los, mas ela só foi capaz de trazer a cor para um marrom opaco. Assim que ela parou de se concentrar, seu cabelo voltou ao que era antes. Ela nunca foi muito boa em controlá-lo. Não é como Vivenna. Enquanto ela continuava pela cidade, um grupo de pequenas figuras começou a segui-la. Ela sorriu, fingindo ignorar as crianças até que uma delas tivesse coragem de correr e puxar seu vestido. Então ela se virou, sorrindo. Eles a olharam com rostos solenes. As crianças Idris eram treinadas mesmo nessa idade para evitar explosões vergonhosas de emoção. Os ensinamentos de Austrin diziam que não havia nada de errado com os sentimentos, mas chamar atenção para si mesmo com eles era errado. Sirin nunca foi muito devoto. Não era culpa dela, ela raciocinou, se Áustria tinha feito com uma incapacidade distinta de obedecer. As crianças esperaram pacientemente até que Sirin enfiou a mão no avental e puxou um par de flores de cores vivas. Os olhos das crianças se arregalaram, contemplando as cores vibrantes. 3 das flores eram azuis, uma amarela. As flores se destacaram fortemente contra a monotonia determinada da cidade. Além do que se podia encontrar na pele e nos olhos das pessoas, não havia uma gota de cor à vista. As pedras foram calhadas de branco, as roupas desbotadas de cinza ou bege. Tudo para manter a cor afastada. Pois sem cor, não poderia haver despertadores. A garota que puxou a saia de Sirin finalmente pegou as flores com uma das mãos e saiu correndo com elas, as outras crianças seguindo atrás. Ciri percebeu uma expressão de reprovação nos olhos de vários aldeões que passavam. Nenhum deles a confrontou, no entanto. Ser uma princesa mesmo sem importância tinha suas vantagens. Ela continuou em direção ao palácio. Era um prédio baixo, de um único andar, com um grande pátio de terra batida.
Sirin evitou a multidão de pessoas pechinchando na frente, virando para trás e entrando na entrada da cozinha. Mad, a dona da cozinha, parou de cantar quando a porta se abriu, então olhou para Sirin. Seu pai está procurando por você, criança, disse Mad, virando-se e cantarolando enquanto atacava uma pilha de cebolas. Suspeito que sim. Sirin se aproximou e cheirou uma panela, que tinha um cheiro calmo de batatas fervendo. Foi para as colinas de novo, não foi? Pulei suas sessões de tutorial, aposto. Sirin sorriu e puxou outra das flores amarelas brilhantes, girando-a entre dois dedos. Mad revirou os olhos. E está corrompendo a juventude da cidade novamente, eu suspeito. Honestamente, garota, você deveria estar além dessas coisas na sua idade. Seu pai vai conversar com você sobre fugir de suas responsabilidades. Gosto de palavras, disse Siri. E eu sempre aprendo alguns novos quando meu pai fica bravo. Eu não deveria negligenciar minha educação, deveria. Mad bufou, cortando alguns pepinos em conserva nas cebolas. Honestamente, Mad, disse Siri, girando a flor, sentindo seu cabelo ficar um pouco vermelho. Não vejo qual é o problema. Austri fez as flores, certo? Ele colocou as cores neles, então eles não podem ser maus. Quer dizer, nós o chamamos de Deus das cores, pelo amor de Deus. Flores não são, mas disse Mad, acrescentando algo que parecia grama à sua mistura, supondo que tenham sido deixadas onde Austri as colocou. Não devemos usar a beleza de Austri para nos tornarmos mais importantes. Uma flor não me faz parecer mais importante. Oh? Mad perguntou, adicionando a grama, pepino e cebola a uma de suas panelas fervendo. Ela bateu na lateral da panela com a parte plana de sua faca, ouvindo, então acenou para si mesma e começou a pescar sob o balcão por mais vegetais. Diga-me você, ela continuou, a voz abafada. Você realmente acha que andar pela cidade com uma flor como essa não chama atenção para você? Isso é só porque a cidade é tão monótona. Se houvesse um pouco de cor por perto, ninguém notaria uma flor. Meg reapareceu, erguendo uma caixa cheia de vários tubérculos. Você quer que decoremos o lugar como Alandrin? Talvez devêssemos começar a convidar despertadores para a cidade. Como você gostou disso? Algum demônio sugando as almas de crianças, estrangulando pessoas com suas próprias roupas. Trazer homens de volta da sepultura e depois usar seus cadáveres para mão de obra barata? Sacrificar mulheres em seus altares profanos. Sirin sentiu seu cabelo embranquecer levemente de ansiedade. Pare com isso. Ela pensou. O cabelo parecia ter vontade própria, respondendo aos instintos. Essa parte do sacrifício das donzelas é apenas uma história, disse Siri. Eles realmente não fazem isso. As histórias vêm de algum lugar. Sim, eles vêm de mulheres idosas sentadas perto da lareira no inverno. De qualquer forma, não acho que precisamos ter tanto medo. Os Alandrens farão o que quiserem, o que está bom para mim, desde que nos deixem em paz. Mad picou tubérculos, sem olhar para cima. Nós temos o tratado, Mad, disse Siri. Meu pai e Vivena se certificarão de que estamos seguros, e isso fará com que os Alandren nos deixem em paz. E se não o fizerem? Elas vão. Você não precisa se preocupar. Eles têm exércitos melhores, disse Mad, cortando, sem olhar para cima menos, aço melhor, mais comida e outros. Ponto essas coisas. Isso faz com que as pessoas se preocupem. Talvez não você, mas gente sensata. As palavras do cozinheiro foram difíceis de rejeitar de imediato. Mad tinha um senso, uma sabedoria além de seu instinto para temperos e caldos. No entanto, ela também tendia a se preocupar. Você não está se preocupando com nada, Mad. Você vai ver. Só estou dizendo que este é um momento ruim para uma princesa real andar por aí com flores, se destacando e atraindo a antipatia de Austria. Sirin suspirou. Tudo bem, então ela disse, jogando sua última flor na panela de ensopado. Agora podemos todos nos destacar juntos. Meg congelou, então revirou os olhos, cortando uma raiz. Presumo que seja uma flor divanável. Claro, disse Siri, cheirando a panela fumegante. Eu sei que não devo estragar um bom guisado. E ainda digo que você está exagerando. Meg fungou. Aqui ela disse, puxando outra faca. Faça-se o tio. Há raízes que precisam ser cortadas. Eu não deveria me reportar ao meu pai. Sirin disse, pegando uma raiz retorcida divanável e começando a cortá-la. Ele simplesmente vai mandar você de volta aqui e fazer você trabalhar na cozinha como punição. Disse Mad, batendo na panela com a faca novamente. Ela acreditava firmemente que poderia julgar quando um prato estava pronto pela maneira como a panela tocava. Austri, me ajude se meu pai descobrir que eu gosto daqui. Você simplesmente gosta de estar perto da comida, disse Mad, pescando a flor de Sirin do ensopado e jogando-a de lado. De qualquer maneira, você não pode se reportar a ele. Ele está em conferência com Yarda. Sirin não reagiu, ela simplesmente continuou a cortar. Seu cabelo, no entanto, ficou loiro de excitação.
As conferências do pai com Yarda geralmente duram horas, pensou ela. Não há muito sentido em simplesmente sentar e esperar que ele termine. Med se virou para tirar algo da mesa e, quando olhou para trás, Sirin havia fugido pela porta e estava a caminho dos estábulos reais. Poucos minutos depois, ela galopou para longe do palácio, vestindo sua capa marrom favorita, sentindo uma emoção exultante que enviou seu cabelo em um loiro profundo. Uma boa viagem rápida seria uma boa maneira de terminar o dia. Afinal, sua punição provavelmente seria a mesma de qualquer maneira. Hashtag. Dedelin, rei de Idris, colocou a carta em sua mesa. Ele tinha olhado para ele por tempo suficiente. Era hora de decidir se enviaria ou não sua filha mais velha para a morte. Apesar do advento da primavera, seu quarto estava frio. O calor era uma coisa rara nas Igi Lounges de Idris, era cobiçado e apreciado, pois durava apenas brevemente a cada verão. As câmaras também eram rígidas. Havia uma beleza na simplicidade. Mesmo um rei não tinha o direito de exibir arrogância pela ostentação. Dedelin se levantou, olhando pela janela para o pátio. O palácio era pequeno para os padrões do mundo, apenas um andar de altura, com um telhado de madeira pontiagudo e paredes de pedra atarracadas. Mas era grande para os padrões de Idris e beirava o extravagante. Isso poderia ser perdoado, pois o palácio também era uma sala de reunião e centro de operações para todo o seu reino. O rei podia ver o general Yarda com o canto do olho. O homem corpulento estava esperando, as mãos cruzadas atrás das costas, a barba espessa amarrada em 3 lugares. Ele era a única pessoa na sala. Dedelin voltou a olhar para a carta. O papel era de um rosa brilhante e a cor berrante se destacava em sua mesa como uma gota de sangue na neve. Rosa era uma cor que nunca se veria em Indris. Em Alandren, no entanto, centro da indústria de tinturas do mundo, esses tons em si eram comuns. Bem, velho amigo. Dedelin perguntou. Você tem algum conselho para mim? Idos. O general Yarda balançou a cabeça. A guerra está chegando, majestade. Eu sinto isso nos ventos e leio nos relatórios de nossos espiões. Alandren ainda nos considera rebeldes e nossos passes para o norte são muito tentadores. Eles vão atacar. Então eu não deveria mandá-la, disse Dedelin, olhando para trás pela janela. O pátio fervilhava de pessoas em peles e mantos que chegavam ao mercado. Não podemos parar a guerra, majestade, disse Yarda. Mas podemos retardá-lo. Dedelin voltou. Yarda deu um passo à frente, falando baixinho. Este não é um bom momento. Nossas tropas ainda não se recuperaram dos ataques de Vendis no outono passado e dos incêndios no celeiro neste inverno. Yarda balançou a cabeça. Não podemos nos dar ao luxo de entrar em uma guerra defensiva no verão. Nosso melhor aliado contra os Alandren são as neves. Não podemos permitir que esse conflito ocorra nos termos deles. Se o fizermos, estaremos mortos. Todas as palavras faziam sentido. Vossa Majestade, disse Yarda, menos, eles estão esperando que quebremos o tratado como desculpa para atacar. Se movermos primeiro, eles atacarão. Se mantivermos o tratado, eles ainda atacarão, disse Dedelin. Mas depois. Talvez meses depois. Você sabe como a política de Alandren é lenta. Se mantivermos o tratado, haverá debates e discussões. Se durar até a neve, então teremos ganhado o tempo de que tanto precisamos. Tudo fez sentido. Sentido brutal e honesto. Todos esses anos, Dedelin havia parado e assistido enquanto a corte de Alandren ficava cada vez mais agressiva, cada vez mais agitada. Todos os anos, vozes clamavam por um ataque aos idrianos rebeldes que viviam nas terras altas. A cada ano, essas vozes ficavam mais altas e abundantes. Todos os anos, o apaziguamento e a política de Dedelin mantinham os exércitos afastados. Ele esperava, talvez, que o líder rebelde Var e seus dissidentes Pakal desviassem a atenção de Idris, mas Var fora capturado e seu suposto exército dispersado. Suas ações só serviram para tornar Alandren mais focado em seus inimigos. A paz não duraria. Não com Idris maduro, não com as rotas de comércio que valem tanto. Não com a safra atual de deuses Alandren, que pareciam muito mais erráticos do que seus predecessores. Ele sabia de tudo isso. Mas ele também sabia que quebrar o tratado seria tolice. Quando você foi lançado na cova de um animal, você não o provocou a raiva. Yarda juntou-se a ele ao lado da janela, olhando para fora, apoiando o cotovelo na lateral da moldura. Ele era um homem severo nascido em invernos rigorosos. Mas ele também era um homem tão bom quanto Dedelin jamais conhecera uma parte do rei e ansiava por casar Vivena com o próprio filho do general. Isso foi uma tolice. Dedelin sempre soube que esse dia chegaria. Ele mesmo elaborou o tratado, e exigia que ele enviasse sua filha para se casar com o rei Deus. Os Alandren precisavam de uma filha de sangue real para reintroduzir a linhagem tradicional em sua monarquia.
Era algo que o povo depravado e vaidoso das terras baixas cobiçava há muito tempo, e apenas aquela cláusula específica do tratado salvou Indres nesses 20 anos. Esse tratado foi o primeiro ato oficial sob as rédeas de Dedelin, negociado furiosamente após o assassinato de seu pai. Dedelin encerrou os dentes. Quão rapidamente ele se curvou diante dos caprichos de seus inimigos. No entanto, ele faria isso de novo. Um monarca Idris faria qualquer coisa por seu povo. Essa foi uma grande diferença entre Indris e Alandrin. Se a enviarmos, Yarda disse Dedelin menos, nós a enviaremos para a morte. Talvez eles não a machuquem, disse Yarda por fim. Você sabe melhor que isso. A primeira coisa que eles farão quando a guerra vier é usá-la contra mim. Este é Alandrin. Eles convidam os despertadores para seus palácios, pelo amor de Austri. Yarda ficou em silêncio. Finalmente, ele balançou a cabeça. Os últimos relatórios dizem que seu exército cresceu para incluir cerca de 40.000 sem vida. Senhor Deus das cores, pensou Dedelin, olhando novamente para a carta. Sua linguagem era simples. O 22º aniversário de Vivena havia chegado e os termos do tratado estipulavam que Dedelin não podia esperar mais. Enviar Vivena é um plano ruim, mas é o nosso único plano, disse Yarda. Com mais tempo, eu sei que posso trazer o Tedradeu para nossa causa. Eles odiavam Alandrin desde o Manhuar. E talvez eu possa encontrar uma maneira de irritar a facção rebelde de Varen Alandrin. No mínimo, podemos construir, reunir suprimentos e viver mais um ano. Yarda se virou para ele. Se não enviarmos aos Alandrin sua princesa, a guerra será vista como nossa culpa. Quem vai nos apoiar? Eles exigirão saber por que nos recusamos a seguir o tratado que nosso próprio rei escreveu. E se enviarmos Vivena, isso introduzirá o sangue real em sua monarquia, e isso terá uma reivindicação ainda mais legítima nas terras altas. Talvez, disse Yarda. Mas se nós dois sabemos que eles vão atacar de qualquer maneira, então o que nos importamos com a reivindicação deles? Pelo menos assim, talvez eles esperem até que um herdeiro nasça antes de o ataque acontecer. Mais tempo. O general sempre pediu mais tempo. Mas e quando esse tempo custasse o próprio filho de Dedelin? Yarda não hesitaria em enviar um soldado para morrer se isso significasse tempo suficiente para colocar o resto de suas tropas em uma posição melhor para atacar, pensou Dedelin. Nós somos Indris. Como posso pedir menos a minha filha do que exigiria a uma das minhas tropas? Era apenas pensar em Vivena nos braços do Deus-Rei, sendo forçado a ter o filho daquela criatura. Ponto que quase fez seu cabelo descolorir de preocupação. Essa criança se tornaria um monstro natimorto que se tornaria o próximo Deus retornado de Alandrin. Existe outra maneira, uma parte de sua mente sussurrou. Você não tem que enviar Vivena. Uma batida veio em sua porta. Ele e Yarda se viraram e Dedele pediu que o visitante entrasse. Ele deveria ter sido capaz de adivinhar quem seria. Vivena estava em um vestido cinza silencioso, parecendo tão jovem para ele ainda. Ainda assim, ela era a imagem perfeita de uma mulher Indris, cabelo preso em um coque modesto, sem maquiagem para chamar atenção para o rosto. Ela não era tímida ou suave, como alguma nobre dos reinos do norte. Ela estava apenas composta. Composto, simples, difícil e capaz. Idrian. Você está aqui há várias horas, pai, disse Vivena, curvando a cabeça respeitosamente para Yarda. Os criados falam de um envelope colorido carregado pelo general quando ele entrou. Eu acredito que sei o que contém. Dedele a olhou nos olhos e acenou para que ela se sentasse. Ela fechou a porta suavemente, em seguida, pegou uma das cadeiras de madeira da lateral da sala. Yarda permaneceu de pé, à moda masculina. Vivena olhou para a carta sobre a mesa. Ela estava calma, seu cabelo controlado e mantido em um preto respeitoso. Ela era 2 vezes mais devota do que Dedeli e, ao contrário de sua irmã mais nova, nunca chamava atenção para si mesma com acessos de emoção. Presumo que devo me preparar para a partida, então, disse Vivena, com as mãos no colo. Dedeli abriu a boca, mas não encontrou objeções. Ele olhou para Yarda, que apenas balançou a cabeça, resignado. Preparei minha vida inteira para isso, pai, disse Vivena. Estou pronto. Ciri, no entanto, não aceitará isso bem. Ela saiu em um passeio 1 hora atrás. Devo sair da cidade antes que ela volte. Isso evitará qualquer cena em potencial que ela possa fazer. Tarde demais, disse Yarda, fazendo uma careta e acenando com a cabeça em direção à janela. Do lado de fora, as pessoas se espalharam no pátio enquanto uma figura galopava pelos portões. Ela usava um manto marrom escuro que beirava a cor demais e, é claro, ela estava com o cabelo solto. O cabelo era amarelo. Dedele sentiu sua raiva e frustração crescendo. Apenas Ciri poderia fazê-lo perder o controle e, como se fosse um contraponto irônico à fonte de sua raiva, ele sentiu seu cabelo mudar. Para aqueles que assistiam, algumas mechas de cabelo em sua cabeça teriam sangrado de preto para vermelho. Era a marca de identificação da família real, que fugiu para as terras altas de Idris no
Clímax de Manhuar. Outros podem esconder suas emoções. A realeza, no entanto, manifestou o que sentiu no próprio cabelo de suas cabeças. Vivena o observou, imaculado como sempre, e sua postura lhe deu forças enquanto ele forçava seu cabelo a ficar preto novamente. Era preciso mais força de vontade do que qualquer homem comum poderia entender para controlar as traiçoeiras fechaduras reais. Dedelin não tinha certeza de como Vivena administrava isso tão bem. A pobre garota nunca teve uma infância, ele pensou. Desde o nascimento, a vida de Vivena foi direcionada para este único evento. Sua filha primogênita, a menina que sempre parecera uma parte de si mesmo. A garota que sempre o deixou orgulhoso, a mulher que já conquistou o amor e o respeito de seu povo. Em sua mente, ele viu a rainha que ela poderia se tornar, mais forte até do que ele. Alguém que pudesse guiá-los nos dias sombrios que viriam. Mas só se ela sobrevivesse tanto tempo. Vou me preparar para a viagem, disse Vivena, levantando-se. Não, disse Dedelin. Yarda e Vivena se viraram. Pai, disse Vivena. Se quebrarmos este tratado, isso significará guerra. Estou preparado para me sacrificar por nosso povo. Você me ensinou isso. Você não irá, disse Dedelin com firmeza, voltando-se para a janela. Lá fora, Ciri estava rindo com um dos cavalariços. Dedelin podia ouvir sua explosão mesmo à distância, seu cabelo tinha se tornado um vermelho cor de fogo. Senhor Deus das cores, me perdoe, ele pensou. Que escolha terrível para um pai fazer. O tratado é específico, devo enviar minha filha aos Alandrin quando Vivena completar 21 anos. Mas não diz realmente qual filha devo enviar. Se ele não enviasse a Alandrin uma de suas filhas, eles atacariam imediatamente. Se ele enviasse o errado, eles poderiam ficar com raiva, mas ele sabia que não atacariam. Eles esperariam até que tivessem um herdeiro. Isso daria a Idris pelo menos 9 meses. Ele pensou que se tentassem usar Vivena contra mim, sei que não conseguiria me impedir de ceder. Foi uma vergonha admitir esse fato, mas no final foi o que tomou a decisão por ele. Dedelin voltou para a sala. Vivena, você não irá se casar com o deus tirano de nossos inimigos. Estou enviando Ciri em seu lugar. Capítulo 2. Ciri ficou sentada, atordoada, em uma carruagem barulhenta, sua terra natal ficando mais e mais distante a cada solavanco e sacudidela. 2 dias se passaram e ela ainda não entendia. Essa deveria ser a tarefa de Vivena. Todo mundo entendeu isso. Idris havia dado uma celebração no dia do nascimento de Vivena. O rei havia começado suas aulas desde o dia em que ela podia andar, treinando-a nos modos de vida da corte política. Fafen, a segunda filha, também tinha feito as aulas para o caso de Vivena morrer antes do dia do casamento. Mas não Ciri. Ela tinha sido redundante. Sem importância. Não mais. Ela olhou pela janela. Seu pai havia enviado a melhor carruagem do reino junto com uma guarda de honra de 20 soldados para carregá-la para o sul. Isso, combinado com um mordomo e vários servos, resultou em uma procissão tão grandiosa quanto Ciri jamais vira. Isso beirava a ostentação, o que poderia tê-la emocionado, se não estivesse levando-a para longe de Idris. Não é assim que deveria ser, ela pensou. Esta não é a maneira que nada disso deveria acontecer. E ainda assim, nada fazia sentido. A carruagem deu um solavanco, mas ela apenas ficou sentada, entorpecida. No mínimo, ela pensou, eles poderiam ter me deixado andar a cavalo, em vez de me obrigar a sentar nesta carruagem. Mas essa, infelizmente, não teria sido uma maneira apropriada de entrar em Alandrin. Alandrin. Ela sentiu seu cabelo ficar branco de medo. Ela estava sendo enviada para Alandrin, um reino que seu povo amaldiçoava a cada segunda respiração. Ela não veria seu pai novamente por um longo tempo, se é que alguma vez. Ela não falava com Vivena, nem ouvia os tutores, nem era repreendida por Mag, nem cavalgava os cavalos reais, nem procurava flores no deserto, nem trabalhava na cozinha. Cabana. Casesse com o Deus Rei. O terror de Alandrin, um monstro que nunca respirou fundo. Em Alandrin, seu poder era absoluto. Ele poderia ordenar uma execução por capricho. Eu estarei seguro, porém, não estarei. Ela pensou. Eu serei sua esposa. Esposa. Irei me casar. Wallstri, Deus das cores. Ela pensou, sentindo-se mal. Ela se encolheu com as pernas apoiadas no peito, o cabelo ficando tão branco que parecia brilhar, e deitou-se no assento da carruagem, sem saber se o tremor que sentia era seu próprio tremor ou se a carruagem continuava inexorável caminho para o sul. Hashtag. Acho que você deveria reconsiderar sua decisão, padre, disse Vivena calmamente, sentando-se decorosamente como havia sido treinada, com as mãos no colo. Eu considerei e reconsiderei, Vivena, disse o rei Dedelin, acenando com a mão. Já me decidi. Ciri não é adequado para esta tarefa. Ela vai ficar bem, disse o pai, olhando alguns papéis em sua mesa. Tudo o que ela realmente precisa fazer é ter um bebê.
Tenho certeza de que ela é adequada para essa tarefa. O que dizer então do meu treinamento? Vivena pensou. 22 anos de preparação. O que era isso, se o único objetivo em ser enviado era fornecer um útero conveniente? Ela manteve o cabelo preto, a voz solene, o rosto calmo. Sirin deve estar perturbada, disse ela. Não acho que ela seja emocionalmente capaz de lidar com isso. Seu pai olhou para cima, seu cabelo desbotando um pouco vermelho, o preto sangrando como tinta escorrendo de uma tela. Isso mostrou seu aborrecimento. Ele está mais chateado com a partida dela do que está disposto a admitir. Isso é o melhor para o nosso povo, Vivena, disse ele, trabalhando com esforço óbvio para tornar o cabelo preto novamente. Se a guerra vier, Idris precisará de você aqui. Se a guerra vier, e quanto a Ciri? Seu pai ficou em silêncio. Talvez não venha, ele finalmente disse. Austre. Vivena pensou em choque. Ele não acredita nisso. Ele acha que a enviou para a morte. Eu sei o que você está pensando, seu pai disse, chamando sua atenção de volta para seus olhos. Tão solene. Como eu poderia escolher um sobre o outro? Como poderia mandar Ciri morrer e deixar você aqui para viver? Não o fiz com base na preferência pessoal, não importa o que as pessoas possam pensar. Eu fiz o que será melhor para Indris quando esta guerra vier. Quando essa guerra chegar. Vivena olhou para cima, encontrando seus olhos. Eu ia parar a guerra, padre. Eu deveria ser a noiva do Deus Rei. Eu ia falar com ele, convencê-lo. Fui treinado com o conhecimento político, a compreensão dos costumes. Para a guerra. Seu pai perguntou, interrompendo. Só então Vivena percebeu como ela deve ter soado impetuosa. Ela desviou o olhar. Vivena, criança, disse o pai. Não há como parar esta guerra. Apenas a promessa de uma filha da linha real os manteve longe por tanto tempo, e o envio de Ciri pode nos dar tempo. Talvez a tenha mandado para um local seguro, mesmo quando a guerra estourou. Talvez eles valorizem sua linhagem de sangue a ponto de deixá-la viva um reforço caso o herdeiro que ela carrega faleça. Ele ficou distante. Sim, continuou ele, talvez não seja pela Ciri que devêssemos temer, mas nós mesmos, Vivena concluiu em sua mente. Ela não estava a par de todos os planos de guerra de seu pai, mas sabia o suficiente. A guerra não favoreceria Idris. Em um conflito com Alandren, havia poucas chances de eles vencerem. Seria devastador para seu povo e seu modo de vida. Pai, eu menos. Por favor, Vivena, disse ele calmamente. Não posso falar mais sobre isso. Vá agora. Conversaremos mais tarde. Mais tarde. Depois que Ciri tivesse viajado para mais longe, seria muito mais difícil trazê-la de volta sem parecer tolo. No entanto, Vivena se levantou. Ela era obediente, foi assim que ela foi treinada. Essa foi uma das coisas que sempre a separaram de sua irmã. Ela deixou o escritório de seu pai, fechando a porta atrás dela, então caminhou pelos corredores de madeira do palácio, fingindo que ela não viu os olhares ou ouviu os sussurros. Ela foi até o quarto que era pequeno e sem adornos e sentou-se na cama, as mãos no colo. Ela não concordou em nada com a avaliação de seu pai. Ela poderia ter feito algo. Ela deveria ser a noiva do Rei Deus. Isso teria dado sua influência no tribunal. Todos sabiam que o próprio Deus Rei era distante quando se tratava da política de sua nação, mas certamente sua esposa poderia ter desempenhado um papel na defesa dos interesses de seu povo. E seu pai tinha jogado isso fora. Ele realmente deve acreditar que não há nada que possa ser feito para impedir a invasão. Isso transformou o envio de Ciri em apenas mais uma manobra política para ganhar tempo. Exatamente como Idris vinha fazendo há décadas. De qualquer maneira, se o sacrifício de uma filha real para os Alandren era tão importante, então ainda deveria ser o lugar de Vivenair. Sempre foi seu dever preparar-se para o casamento com o Rei Deus. Nem de Ciri, nem de Fafen. Vivenaesse. Por ser salva, ela não se sentiu grata. Tampouco achava que serviria melhor a Idris ficando em Bevales. Se seu pai morresse, Yarda seria muito mais adequada para governar durante a guerra do que Vivena. Além disso, Ridier, o irmão mais novo de Vivena, foi preparado como herdeiro por anos. Ela havia sido preservada sem motivo. Parecia um castigo, de certa forma. Ela ouviu, preparou, aprendeu e praticou. Todo mundo disse que ela era perfeita. Porque, então, ela não era boa o suficiente para servir como pretendido. Ela não tinha uma boa resposta para si mesma. Ela só podia sentar e se preocupar, com as mãos no colo, e enfrentar a terrível verdade. Seu propósito na vida foi roubado e dado a outro. Ela era redundante agora. Sem utilidade. Sem importância. Hashtag. O que ele estava pensando? Sirin disparou, pendurando-se meio para fora da janela de sua carruagem enquanto ela saltava ao longo da estrada de terra. Um jovem soldado marchou ao lado do veículo, parecendo desconfortável à luz da tarde. Quero dizer, sério, disse Ciri.
enviando-me para casar com o rei Alandrin. Isso é bobo, não é? Certamente você já ouviu falar sobre o tipo de coisas que eu faço. Vagando quando ninguém está olhando. Ignorando minhas aulas. Eu tenho ataques de raiva, pelo amor da cor. O guarda olhou para ela com o canto do olho, mas por outro lado não deu nenhuma reação. Sirin realmente não se importou. Ela não estava gritando com ele, apenas gritando. Ela se pendurou precariamente na janela, sentindo o vento brincar com seus cabelos, longos, ruivos, lisos e alimentando sua raiva. A fúria a impediu de chorar. As colinas verdes da primavera de Idris e Guilhounds foram lentamente desaparecendo com o passar dos dias. Na verdade, eles provavelmente já estavam em Alandrin. A fronteira entre os dois reinos era vaga, o que não era surpreendente, considerando que eles haviam sido uma nação até Amanhuar. Ela olhou para o pobre guarda cuja única maneira de lidar com uma princesa delirante era ignorá-la. Então ela finalmente caiu de volta na carruagem. Ela não deveria tê-lo tratado assim, mas, bem, ela acabou de ser vendida como um pedaço de carneiro condenada por um documento que foi escrito anos antes de ela sequer nascer. Se alguém tinha direito a um acesso de raiva, e se alguém era Ciri. Talvez seja essa a razão de tudo isso, ela pensou, cruzando os braços no parapeito da janela. Talvez papai estivesse cansado das minhas berras e só quisesse se livrar de mim. Isso parecia um pouco rebuscado. Havia maneiras mais fáceis de lidar com Ciri, maneiras que não incluíam enviá-la para representar Indris em um tribunal estrangeiro. Por que então? Ele realmente achava que ela faria um bom trabalho? Isso a fez parar. Então ela considerou o quão ridículo isso era. Seu pai não teria presumido que ela faria um trabalho melhor do que Vivenna. Ninguém fez nada melhor do que Vivenna. Siren suspirou, sentindo seu cabelo virar um castanho pensativo. Pelo menos a paisagem era interessante e, para não se sentir mais frustrada, ela se deixou distrair por um momento. Alandrin ficava nas terras baixas, um lugar de florestas tropicais e animais estranhos e coloridos. Sirin tinha ouvido as descrições dos errantes, e até mesmo confirmou seus relatos em um livro ocasional que ela foi forçada a ler. Ela pensou que sabia o que esperar. No entanto, quando as colinas deram lugar a pastagens profundas e as árvores finalmente começaram a aglomerar-se na estrada, Ciri começou a perceber que havia algo que nenhum livro ou conto poderia descrever adequadamente. Colors. Nas terras altas, os canteiros de flores eram raros e desconexos, como se entendessem o quão mal se encaixam na filosofia de Idris. Aqui, eles pareciam estar em toda parte. Pequenas flores cresciam em grandes faixas de cobertura no chão. Grandes flores rosa pendentes pendiam das árvores, como feixes de uvas, flores crescendo praticamente umas em cima das outras em um grande cacho. Até as ervas daninhas tinham flores. Sirin teria escolhido alguns deles, não fosse pela maneira como os soldados os olhavam com hostilidade. Se estou tão ansiosa, ela percebeu, esses guardas devem estar mais ansiosos. Ela não foi a única que foi mandada para longe da família e amigos. Quando esses homens teriam permissão para voltar? De repente, ela se sentiu ainda mais culpada por submeter o jovem soldado à sua explosão. Vou mandá-los de volta quando eu chegar, ela pensou. Então ela imediatamente sentiu seu cabelo ficar branco. Mandar os homens de volta a deixaria sozinha em uma cidade cheia de sem-vida, despertadores e pagãos. No entanto, de que adiantaria 20 soldados para ela? Melhor que alguém, pelo menos, pudesse voltar para casa. Alguém poderia pensar que você seria feliz, disse Fafen. Afinal, você não precisa mais se casar com um tirano. Vivenna jogou uma baga cor de hematoma em sua cesta, em seguida, mudou-se para um arbusto diferente. Fafen trabalhou em um próximo. Ela usava as vestes brancas de um monge, seu cabelo completamente tosado. Fafen era a irmã do meio em quase todos os sentidos, a meio caminho entre Ciri e Vivenna em altura, menos adequada que Vivenna, mas dificilmente tão descuidada quanto Ciri. Fafen era um pouco mais curvilíneo do que qualquer um deles, o que chamou a atenção de vários jovens da aldeia. No entanto, o fato de que eles próprios teriam de se tornar monges se quisessem se casar com ela os mantinha sob controle. Se Fafen percebeu como ela era popular, ela nunca tinha mostrado. Ela tomou a decisão de se tornar um monge antes de seu 10º aniversário, e seu pai aprovou de todo o coração. Cada família nobre ou rica era tradicionalmente obrigada a fornecer uma pessoa aos mosteiros. Era contra as 5 visões serem egoísta, mesmo com o próprio sangue. As duas irmãs colheram bagas que Fafen mais tarde distribuiria aos necessitados. Os dedos do monge estavam ligeiramente tingidos de purpura pelo trabalho. Vivenna usava luvas. Essa quantidade de cor em suas mãos seria impróprio. Sim, disse Fafen, acho que você está interpretando tudo errado. Ora, você age como se quisesse se casar com aquele monstro sem vida. Ele não é sem vida, disse Vivenna. Suzebron é devolvido e há uma grande diferença. Sim, mas ele é um falso deus. Além disso, todo mundo sabe que criatura terrível ele é.
Mas era o meu lugar para ir e se casar com ele. Isso é quem eu sou, Fafnir. Sem ele, eu não sou nada. Bobagem, disse Fafnir. Você vai herdar agora, em vez de Ridir. Desse modo, perturbando ainda mais a ordem das coisas, pensou Vivena. Que direito eu tenho de tomar o lugar dele? Ela permitiu que esse aspecto da conversa perdesse o controle, no entanto. Ela estava discutindo o ponto por vários minutos agora, e não seria apropriado continuar. Apropriado. Raramente antes Vivena se sentira tão frustrado por ter que ser adequado. Suas emoções estavam crescendo bastante. Ponto inconveniente. E a Siri? Ela se pegou dizendo. Você está feliz que isso aconteceu com ela? Fafnir ergueu os olhos e franziu um pouco a testa para si mesma. Ela tinha a tendência de evitar pensar nas coisas a menos que fosse confrontada diretamente com elas. Vivena sentiu-se um pouco envergonhado por fazer um comentário tão direto, mas com Fafnir, muitas vezes não havia outra maneira. Você tem razão, disse Fafnir. Não vejo por que alguém teve que ser enviado. O tratado, disse Vivena. Ele protege nosso povo. A Áustria protege nosso povo, disse Fafnir, passando para outro arbusto. Ele protegerá Siri. Vivena embora. Pobre, inocente e caprichoso Siri. Ela nunca aprendeu a se controlar, ela seria comida viva no tribunal dos deuses de Alandren. Siri não entenderia a política, a traição, as caras falsas e as mentiras. Ela também seria forçada a dar à luz o próximo deus rei de Alandren. Desempenhar esse dever não era algo que Vivena esperava. Teria sido um sacrifício, mas teria sido seu sacrifício, dado de boa vontade pela segurança de seu povo. Esses pensamentos continuaram a incomodar Vivena quando ela e Fafnir terminaram de colher as frutas e depois desceram a encosta de volta ao vilarejo. Fafnir, como todos os monges, dedicou todo o seu trabalho ao bem das pessoas. Ela observava rebanhos, colhia alimentos e limpava casas para aqueles que não podiam fazer isso sozinhos. Sem uma obrigação própria, Vivena tinha pouco propósito. E, no entanto, como ela considerou, não era alguém que ainda precisava dela. Alguém que havia partido uma semana antes, com os olhos marejados e assustado, olhando para a irmã mais velha com desespero. Vivena não era necessária em Endres, independentemente do que seu pai dissesse. Ela era inútil aqui. Mas ela queria conhecer a pessoas, culturas e da sociedade de Alandren. E enquanto ela seguia Fafnir pela estrada da aldeia, uma ideia começou a se formar na cabeça de Vivena. Um que não era, por nenhum esforço da imaginação, adequado. Capítulo 3. Ligtsun não se lembrava de morrer. Seus padres, no entanto, garantiram-lhe que sua morte foi extremamente inspiradora. Nobre. Grande. Heróico. Ninguém retornava a menos que morresse de uma forma que exemplificasse as grandes virtudes da existência humana. Foi por isso que os tons iridescentes enviaram os retornados, eles agiram como exemplos e deuses para as pessoas que ainda viviam. Cada deus representava algo. Um ideal relacionado com a forma heróica como morreram. O próprio Ligtsun morreu exibindo extrema bravura. Ou, pelo menos, foi o que seus padres lhe disseram. Ligtsun não conseguia se lembrar do evento, assim como ele não conseguia se lembrar de nada de sua vida antes de se tornar um deus. Ele gemeu baixinho, incapaz de dormir mais. Ele rolou, sentidos e fraco enquanto se sentava em sua cama majestosa. Visões e memórias incomodavam sua mente e ele balançou a cabeça, tentando limpar a névoa do sono. Os servos entraram, respondendo sem palavras às necessidades de seu Deus. Ele era uma das divindades mais jovens, pois havia retornado apenas 5 anos antes. Havia cerca de 2 duzinas de divindades no tribunal dos deuses, e muitas eram muito mais importantes e muito mais experientes politicamente do que Ligtsun. E acima de todos eles reinou Suzebron, o deus rei de Alandren. Embora fosse jovem, ele merecia um palácio enorme. Ele dormia em um quarto coberto com sedas, tingidas de vermelhos e amarelos brilhantes. Seu palácio tinha dezenas de aposentos diferentes, todos decorados e mobiliados de acordo com seus caprichos. Centenas de servos e padres cuidavam de suas necessidades, quisesse ele ou não. Tudo isso, ele pensou enquanto se levantava, porque eu não conseguia descobrir como morrer. Ficar de pé o deixou um pouco tonto. Era seu dia de festa. Ele ficaria sem forças até comer. Servos se aproximaram carregando mantos vermelhos e dourados brilhantes. Ao entrarem em sua aura, cada servo pele, cabelo, roupas e vestimentas explodiu com uma cor exagerada. Os tons saturados eram muito mais resplandecentes do que qualquer corante ou tinta poderia produzir. Esse foi um efeito do biofromenato de Ligtsun, ele tinha respiração suficiente para encher milhares de pessoas. Ele viu pouco valor nisso. Ele não podia usá-lo para animar objetos ou cadáveres, ele era um deus, não um despertador. Ele não podia dar, ou mesmo emprestar sua respiração divina. Bem, exceto uma vez. Isso, no entanto, o mataria. Os servos continuaram seus ministros, cobrindo-o com um tecido lindo.
Ligtson era uma boa cabeça e meia mais alto do que qualquer outra pessoa na sala. Ele também tinha ombros largos, com um físico musculoso que não merecia, considerando a quantidade de tempo que passava ocioso. Você dormiu bem, Sua Graça? Uma voz perguntou. Ligtson virou. Larimar, seu sumo sacerdote, era um homem alto e corpulento, com óculos e um comportamento calmo. Suas mãos estavam quase escondidas pelas mangas profundas de seu manto dourado e vermelho, e ele carregava um livro grosso. As vestes e o tomo explodiram em cores quando entraram na aura de Ligtson. Eu dormi fantasticamente, Scott, disse Ligtson, bocejando. Uma noite cheia de pesadelos e sonhos obscuros, como sempre. Terrivelmente repousante. O padre ergueu uma sobrancelha. Scott. Sim, disse Ligtson. Eu decidi dar a você um novo apelido. Scott. Parece que se encaixa em você, a maneira como você está sempre fuzindo, cutucando as coisas. Estou honrado, Excelência, disse Larimar, sentando-se em uma cadeira. Cores, pensou Ligtson. Ele nunca fica irritado. Larimar abriu seu livro. Começaremos. Se for preciso, Ligtson disse. Os servos terminaram de amarrar as fitas, fechar fechos e drapeados nas sedas. Cada um se curvou e recuou para os lados da sala. Larimar pegou sua pena. O que, então, você se lembra de seus sonhos? Oh, você sabe, Ligtson caiu de volta em um de seus sofás, relaxando. Nada realmente importante. Larimar frangiu os lábios em desgosto. Outros criados começaram a entrar, trazendo vários pratos de comida. Comida mundana e humana. Como um retornado, Ligtson realmente não precisava comer essas coisas, elas não iriam lhe dar força ao banir seu cansaço. Eles eram apenas uma indulgência. Em pouco tempo, ele comeria algo muito mais. Ponto divino. Isso lhe daria força suficiente para viver por mais uma semana. Por favor, tente se lembrar dos sonhos, Excelência, disse Larimar em seu jeito educado, mas firme. Não importa o quão banais possam parecer. Ligtson suspirou, olhando para o teto. Foi pintado com um mural, é claro. Este representava 3 campos cercados por pastagens de pedra. Foi uma visão que um de seus predecessores teve, ou pelo menos foi o que lhe disseram. Ligtson fechou os olhos, tentando se concentrar. Eu. Ponto estava caminhando na praia, disse ele. E um navio estava partindo sem mim. Não sei para onde estava indo. A caneta de Larimar começou a arranhar rapidamente. Ele provavelmente estava encontrando todos os tipos de simbolismo na memória. Havia alguma cor? Perguntou o padre. O navio tinha uma vela vermelha, disse Ligtson. A areia era marrom, é claro, e as árvores, verdes. Por algum motivo, acho que a água do oceano era vermelha, como o navio. Larimar rabiscou furiosamente, ele sempre ficava animado quando Ligtson lembrava das cores. Ligtson abriu seus olhos e olhou para o teto e seus campos coloridos. Ele estendeu a mão preguiçosamente, colhendo algumas cerejas do prato de um criado. Por que ele deveria invejar as pessoas seus sonhos? Mesmo que achasse a adivinhação uma tolice, ele não tinha o direito de reclamar. Ele foi extremamente afortunado. Ele tinha uma aura biocromática deificadora, um físico que qualquer homem invejaria e luxo suficiente para 10 reis. De todas as pessoas do mundo, ele tinha o mínimo direito de ser difícil. Era só isso. Ponto bem, ele provavelmente era o único Deus do mundo que não acreditava em sua própria religião. Havia mais alguma coisa no sonho, Sua Graça? Larimar perguntou, levantando os olhos de seu livro. Você estava lá, Scott. Larimar fez uma pausa, empalidecendo ligeiramente. Eu. Ponto estava. Ligtson acenou com a cabeça. Você se desculpou por me incomodar o tempo todo e me impedir de minha libertinagem. Então você me trouxe uma garrafa grande de vinho e dançou. Foi realmente notável. Larimar o olhou fixamente. Ligtson suspirou. Não, não havia nada mais. Apenas o barco. Até isso está desaparecendo. Larimar assentiu, levantando-se e enxotando os criados, embora, é claro, eles permanecessem na sala, pairando com seus pratos de nozes, vinho e frutas, se quisessem. Podemos continuar com isso então, Sua Graça? Larimar perguntou. Ligtson suspirou, então se levantou, exausto. Um servo correu para a frente para refazer um dos fechos de sua túnica, que havia se desfeito quando ele se sentou. Ligtson entrou em passo ao lado de Larimar, elevando-se pelo menos 30 centímetros acima do sacerdote. A móvel e as portas, no entanto, foram construídas para se ajustar ao tamanho aumentado de Ligtson. Então eram os servos e padres que pareciam deslocados. Eles passaram de sala em sala, sem usar corredores. Os corredores eram para criados, e eles formavam uma praça ao redor do prédio. Ligtson andou em tapetes de pelo Companhia das Nações do Norte, passando a melhor cerâmica do outro lado do mar interior.
Cada quarto estava decorado com pinturas e poemas graciosamente caligrafados, criados pelos melhores artistas de Alandrin. No centro do palácio havia uma pequena sala quadrada que se desviava dos vermelhos e dourados padrão do tema Licton. Este era brilhante com fitas de cores mais escuras, azuis profundos, verdes e vermelho sangue. Cada um tinha uma cor verdadeira, diretamente na tonalidade, como apenas uma pessoa que havia alcançado a terceira elevação poderia distinguir. Quando Licton entrou na sala, as cores ganharam vida. Eles se tornaram mais brilhantes, mais intensos, mas de alguma forma permaneceram escuros. O marrom tornou-se um marrom mais verdadeiro, a marinha uma marinha mais poderosa. Escuro, mas claro, um contraste que apenas Brett poderia inspirar. No centro da sala estava uma criança. Por que sempre tem que ser uma criança? Pensamento de Licton. Larimar e os criados esperaram. Licton deu um passo à frente, e a garotinha olhou para o lado, onde dois padres estavam em vestes vermelhas e douradas. Eles acenaram com a cabeça encorajadoramente. A garota olhou para trás em direção a Licton, obviamente nervosa. Aqui agora, Licton disse, tentando soar encorajador. Não há nada a temer. E ainda assim, a garota tremia. Palestra após palestra entregue por Larimar, que alegou que eles eram não palestras, para uma palestra não deuses flutuou pela cabeça de Licton. Não havia nada a temer dos deuses retornados de Alandrin. Os deuses foram uma benção. Eles forneceram visões do futuro, bem como liderança e sabedoria. Tudo o que eles precisavam para subsistir era uma coisa: respiração. Licton hesitou, mas sua fraqueza estava chegando ao ápice. Ele se sentiu tonto. Amaldiçoando-os silenciosamente, ele se ajoelhou, segurando o rosto da garota em suas mãos enormes. Ela começou a chorar, mas disse as palavras, claras e distintas como lhe haviam sido ensinadas. Minha vida para a sua. Minha respiração se torna sua. Sua respiração fluiu para fora, soprando no ar. Ele viajou pelo braço de Licton, o toque foi necessário e ele o puxou para dentro. Sua fraqueza desapareceu, a tontura evaporou. Ambos foram substituídos com clareza nítida. Ele se sentia revigorado, revitalizado, vivo. A garota ficou entorpecida. A cor de seus lábios e olhos desbotou ligeiramente. Seu cabelo castanho perdeu um pouco do brilho, suas bochechas ficaram mais brandas. Não é nada, ele pensou. A maioria das pessoas diz que não consegue nem perceber que sua respiração se foi. Ela viverá uma vida plena. Feliz. Sua família será bem paga por seu sacrifício. E Licton viveria por mais uma semana. Sua aura não ficou mais forte com a respiração da qual ele se alimentou, essa era outra diferença entre um retornado e um despertador. Os últimos às vezes eram considerados como aproximações inferiores, feitas pelo homem, dos retornados. Sem uma nova respiração a cada semana, Licton morreria. Muitos retornados fora de Alandrin viveram apenas 8 dias. Ainda assim, com uma respiração doada por semana, um retornado poderia continuar a viver nunca envelhecendo, tendo visões à noite que supostamente forneceriam adivinhações do futuro. Daí a corte dos deuses, cheia de seus palácios, onde os deuses podiam ser nutridos, protegidos e o mais importante alimentados. Os padres avançaram para conduzir a garota para fora da sala. Não é nada para ela, Licton disse a si mesmo novamente. Nada mesmo. Seus olhos encontraram os dele quando ela saiu, e ele pôde ver que o brilho havia sumido deles. Ela havia se tornado uma moltona. Um estúpido ou desbotado. Uma pessoa sem respiração. Nunca voltaria a crescer. Os padres a levaram embora. Licton voltou-se para Larimar, sentindo-se culpado por sua energia repentina. Tudo bem, disse ele. Vamos ver as ofertas. Larimar ergueu uma sobrancelha sobre os olhos de Oculus. Você está se acomodando de repente. Eu preciso dar algo em troca, pensou Licton. Mesmo que seja algo inútil. Eles passaram por várias outras salas vermelhas e douradas, a maioria das quais eram perfeitamente quadradas com portas nos 4 lados. Perto do lado leste do palácio, eles entraram em uma sala longa e estreita. Era completamente branco, algo muito incomum em Alandrin. As paredes estavam revestidas de pinturas e poemas. Os criados ficaram do lado de fora, apenas Larimar se juntou a Licton quando ele se aproximou da primeira pintura. Nós vamos. Larimar perguntou. Era uma pintura pastoral da selva, com palmeiras caídas e flores coloridas. Havia algumas dessas plantas nos jardins ao redor do Tribunal dos Deuses, e foi por isso que Licton as reconheceu. Ele nunca tinha estado na selva, pelo menos, não durante esta encarnação de sua vida. A pintura está boa, disse Licton. Não é o meu favorito. Me faz pensar do lado de fora. Eu gostaria de poder visitar. Larimar olhou para ele com curiosidade. O que? Licton disse. O tribunal envelhece às vezes. Não há muito vinho na floresta, sua graça. Eu poderia fazer alguns. Fermentar.
Ponto alguma coisa. Tenho certeza, disse Larimar, acenando com a cabeça para um de seus assessores do lado de fora da sala. O padre menor rabiscou o que Ligton havia dito sobre a pintura. Em algum lugar, havia um patrono da cidade que buscou uma benção de Ligton. Provavelmente tinha a ver com bravura. Talvez o patrono estivesse planejando propor casamento, ou talvez ele fosse um comerciante prestes a assinar um negócio arriscado. Os sacerdotes interpretavam a opinião de Ligton sobre a pintura, então davam à pessoa um algorrio para o bem ou para o mal junto com as palavras exatas que Ligton havia dito. De qualquer forma, o ato de enviar uma pintura ao deus daria ao patrono alguma medida de boa sorte. Supostamente. Ligton afastou-se da pintura. Um padre menor correu para a frente, removendo-o. Provavelmente, o patrono não o pintou pessoalmente, mas em vez disso o encomendou. Quanto melhor era uma pintura, melhor era a reação que tendia a receber dos deuses. O futuro de uma pessoa, ao que parecia, poderia ser influenciado pelo valor que se pagaria ao artista. Eu não deveria ser tão cínico, pensou Ligton. Sem este sistema, teria morrido há 5 anos. 5 anos atrás ele havia morrido, mesmo que ainda não soubesse o que o matou. Foi realmente uma morte heróica. Talvez o motivo pelo qual ninguém pudesse falar sobre sua vida anterior era porque eles não queriam que ninguém soubesse que Ligton, o Bravó, na verdade morrera de cólica estomacal. Ao lado, o padre menor desapareceu com a pintura da selva. Seria queimado. Essas ofertas eram feitas especificamente para o Deus pretendido, e apenas ele, além de alguns de seus sacerdotes, tinha permissão para vê-los. Ligton mudou-se para a próxima obra de arte na parede. Na verdade, era um poema, escrito com a escrita do artesão. Os pontos coloridos brilharam conforme o Ligton se aproximava. A escrita do artesão Alandrin era um sistema especializado de escrita que não se baseava na forma, mas na cor. Cada ponto colorido representava um som diferente na linguagem de Alandrin. Combinado com alguns pontos duplos, um de cada cor, ele criou um alfabeto que era um pesadelo para os daltônicos. Poucas pessoas em Alandrin admitiriam ter essa doença específica. Pelo menos, foi isso que Ligton tinha ouvido. Ele se perguntou se os sacerdotes sabiam o quanto seus deuses fofocavam sobre o mundo exterior. O poema não era muito bom, obviamente composto por um camponês que então pagou outra pessoa para traduzi-lo para a escrita do artesão. Os pontos simples eram um sinal disso. Os verdadeiros poetas usavam sim bolos mais elaborados, linhas com tinta. As que mudavam de cor ou glifos coloridos que formavam imagens. Muito pode ser feito com se forma sem perder seu significado. Bolos que podem mudar de acertar as cores era uma arte delicada, que exigia a terceira elevação, ou melhor, para ser perfeita. Esse era o nível de respiração no qual uma pessoa ganhava a habilidade de sentir tons perfeitos de cor, assim como a segunda elevação deu a alguém o tom perfeito. Os devolvidos eram da oitava elevação. Ligton não sabia o que era viver sem a habilidade de reconhecer instantaneamente os tons exatos de cor e som. Ele poderia distinguir um vermelho ideal de um que havia sido misturado com até mesmo uma gota de tinta branca. Ele deu ao poema do camponês a melhor resenha que pôde, embora geralmente sentisse um impulso de ser honesto quando olhava para ofertas. Parecia seu dever e, por algum motivo, era uma das poucas coisas que levava a sério. Eles continuaram ao longo da linha, Ligton dando comentários sobre as várias pinturas e poemas. A parede estava incrivelmente cheia neste dia. Houve uma festa ou celebração da qual ele não tinha ouvido falar. No momento em que eles se aproximaram do final da linha, Ligton estava cansado de olhar para a arte, embora seu corpo, alimentado pela respiração da criança, continuasse a se sentir forte e animado. Ele parou antes da pintura final. Era um trabalho abstrato, um estilo que estava se tornando cada vez mais popular nos últimos tempos, principalmente nas pinturas que lhe eram enviadas, já que no passado já havia dado críticas favoráveis a outras pessoas. Ele quase deu a este aqui uma nota baixa simplesmente por causa disso. Era bom manter os sacerdotes adivinhando o que iria agradá-lo, ou pelo menos foi o que alguns deuses disseram. Ligton percebeu que muitos deles eram muito mais calculistas na forma como deram suas avaliações, adicionando intencionalmente significados enigmáticos. Ligton não tinha paciência para tais truques, especialmente porque tudo o que alguém realmente parecia querer dele era honestidade. Ele deu a esta última pintura o tempo que ela merecia. A tela estava espessa com tinta, cada centímetro colorido com grandes e grossas pinceladas. A tonalidade predominante era um vermelho profundo, quase carmesim, que Ligton imediatamente soube que era uma mistura de vermelho-azul com um toque de preto nele. As linhas de cores se sobrepunham, uma sobre a outra, quase em progressão. Meio que pontuáveis. Ligton franziu a testa. Se ele olhasse direito, parecia um mar. E poderia ser um navio no centro. Impressões vagas de seu sonho retornaram a ele. Um mar vermelho. O navio partido. Estou imaginando coisas, disse a si mesmo.
Boa cor, disse ele. Bons padrões. Isso me deixa em paz, mas também causa tensão. Eu aprovo. Larimar pareceu gostar dessa resposta. Ele acenou com a cabeça enquanto o padre menor que estava a uma distância gravava as palavras de Ligtsun. Então Ligtsun disse. E isso, eu suponho. Sim, Sua Graça. Falta um dever, ele pensou. Agora que as ofertas foram feitas, seria hora de passar para a última e menos atraente de suas tarefas diárias. Pentinsois. Ele tinha que passar por eles antes que pudesse começar atividades mais importantes, como tirar uma soneca. Larimar não liderou o caminho em direção ao salão de Pentinsois, no entanto. Ele simplesmente acenou para um padre menor e começou a folhear algumas páginas em uma prancheta. Nós vamos. Ligtsun perguntou. Bem o que, Sua Graça? Pentinsois. Larimar balançou a cabeça. Você não está ouvindo Pentinsois hoje, Sua Graça? Lembrar? Não. Tenho que lembrar de coisas assim para mim. Bem, então, disse Larimar, virando uma página, considere oficialmente lembrado que você não tem Pentinsois hoje. Seus padres serão empregados de outra forma. Elas vão. Ligtsun exigiu. Fazendo o quê? Ajoelhando-se reverentemente no pátio, Vossa Graça. Nossa nova rainha chega hoje. Ligtsun congelou. Eu realmente preciso prestar mais atenção à política. Hoje. Realmente, Sua Graça. Nosso Senhor o Deus Rei se casará. Tão sendo. Assim que ela chegar, Sua Graça. Interessante, pensou Ligtsun. Suzebron arranjando uma esposa. O Deus Rei era o único dos retornados que poderia se casar. O retorno não poderia gerar filhos e cento, é claro, para o rei, que nunca respirou fundo como um homem vivo. Ligtsun sempre achou a distinção estranha. Vossa Graça, disse Larimar. Precisaremos de um comando sem vida para organizar nossas tropas no campo fora da cidade para dar as boas-vindas à rainha. Ligtsun levantou uma sobrancelha. Pretendemos atacá-la. Larimar lançou-lhe um olhar severo. Ligtsun riu. Fruto novato, disse ele, abrindo mão de uma das frases de comando que permitiriam que outros controlassem o sem-vida da cidade. Não era o comando central, é claro. A frase que ele deu a Larimar só permitiria a uma pessoa controlar o sem-vida em situações de não combate, e expiraria um dia após seu primeiro uso. Ligtsun frequentemente pensava que o complicado sistema de comandos usado para controlar o sem-vida era desnecessariamente complexo. No entanto, ser um dos 4 deuses a manter os comandos sem vida o tornava bastante importante às vezes. Os sacerdotes começaram a conversar baixinho sobre os preparativos e a nova rainha. Ligtsun esperou, ainda pensando em Suzebron e no casamento iminente. Ele cruzou os braços e encostou-se ao lado da porta. Scott? Ele perguntou. Sim, Sua Graça. Eu tinha uma esposa. Antes de morrer, quero dizer. Larimar hesitou. Você sabe que não posso falar de sua vida antes de seu retorno, Ligtsun. O conhecimento do seu passado não fará bem a ninguém. Ligtsun inclinou a cabeça para trás, apoiando-a contra a parede, olhando para o teto branco. Lembre-se de um rosto, às vezes, ele disse suavemente. Um rosto lindo e jovem. Acho que pode ter sido ela. Os padres se calaram. Cabelo castanho convidativo, disse Ligtsun. Lábios vermelhos, 3 tons de com uma profunda beleza própria. Pele bronzeada escura. Idos do puro, mas... Um padre correu para a frente com o livro vermelho e Larimar começou a escrever furiosamente. Ele não pediu a Ligtsun por mais informações, mas simplesmente anotou as palavras do Deus quando elas vieram. Ligtsun ficou em silêncio, afastando-se dos homens e de suas canetas de escrever. O que isso importa? Ele pensou. Essa vida se foi. Em vez disso, tornou-me um Deus. Independentemente de minha crença na religião em si, as vantagens são boas. Ele se afastou, deixando Larimar, embora fosse seguido por um séquito de servos e padres menores que cuidariam de suas necessidades. Oferendas feitas, sonhos registrados e petições canceladas, Ligtsun estava livre para exercer suas próprias atividades. Ele não voltou para seus aposentos principais. Em vez disso, ele saiu para o deck do pátio e acenou para que um pavilhão fosse montado para ele. Se uma nova rainha chegasse hoje, ele queria dar uma boa olhada nela. Capítulo 4.